Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ó Senhor, aviva a tua obra. 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 Fecha a tua Bíblia, dá mais uma salva de palmas para o Senhor. Queridos, o profeta Abacuque, um profeta chamado em meio a uma crise que devastava Israel, uma crise que acabava com os sonhos, com os projetos daquele povo, o povo que sonhou, o povo que acreditou, o povo que ouviu o mandamento de Deus, deixaram a tua terra e passaram por lugares altos, lugares baixos, lugares espinhosos, mas que agora, devido à tua rebeldia, estão, louvado seja Deus, passando por uma prova terrível. E o profeta Abacuque, ele levanta e ele sabe, ele declara que tão somente o avivamento do Senhor ele poderia mudar a história daquele povo. A oração de Abacuque ela é dividida em três partes. Na primeira ele questiona Deus, na segunda ele continua questionando, e na terceira sabe o que ele faz? Ele para de questionar e começa a adorar o nome do Senhor. Foi assim na Bíblia, foi assim na história. Quando nós falamos em uns homens que Deus levantou sobre a face da terra, nós sabemos que por causa do avivamento, o Senhor, ele cessou a guerra. Por causa do avivamento, o Senhor, ele acabou com a fome. Mas pastor Leandro, o que seria o avivamento? O avivamento seria se não voltar a viver ou voltar a ter vida. O avivamento também poderia ser reviver, ou seja, aquilo que estava morto, aquilo que não tinha forma, a partir do momento que ele passa pelo avivamento, ele volta a viver. Aquele que não sonhava, quando ele é avivado, quando ele é revivado, o Senhor manifesta a glória dele, ele passa a acreditar. Se porventura tiver alguém no meio de nós precisando ser avivado nesta noite, eu vou te dar a receita, querido. A receita, glória a Deus. A receita, aleluia. A receita, Deus, ele me deu um tema nesta mensagem, que é efeitos do avivamento. Eu quero que hoje trazer, louvado seja Deus, os efeitos em que o avivamento ele traz para a nossa vida. Eu quero também explicar que o avivamento ele é senão a intervenção do divino na nossa vida, ou seja, quando eu não posso viver, ele desce do céu, ou ele envia o teu Espírito Santo e diz, filho, você não pode, eu posso, e ele faz isso, é avivamento. Avivamento é quando está doendo, quando a dor está apertando, e quando você está no culto adorando, a dor vai embora. Avivamento é quando você saiu de casa brigada com o teu marido, e chega em casa e encontrar ele dizendo, esposa, me perdoa, eu briguei contigo, você foi adorar o nome do Senhor. Avivamento acontece quando o filho está na maconha, na cocaína, no crack, sempre acreditando, e o Senhor muda a história, e ele chega e diz, você vai sair, e diz, mãe, eu quero ir para a igreja com você, e nossa igreja é noite de avivamento neste lugar. O avivamento como intervenção de Deus, ele aconteceu algumas vezes na palavra do Senhor. E a primeira vez que eu coloco aqui nesta mensagem foi a vez onde o Senhor ele começa a criar o céu. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, que o Senhor Deus ele criou o céu e a terra. E no versículo 2 diz que o céu e a terra era sem forma e vazio. E o Espírito Santo do Senhor ele pairava sobre as planícies. Mas
no versículo 3, diz que começa a ter forma, porque Deus, ele ordena desta maneira, dizendo, haja luz, e o Senhor, ele viu que a luz era boa, então ele dividiu a luz das trevas. A luz, diz a Bíblia, que ele chamou de dia e as trevas, diz a palavra que ele chamou de noite. No versículo adiante, o Senhor passa, pastor Danilo, a projetar o planeta, a qual nós vivemos. Ele diz, haja firmamento, e assim aconteceu. Ele dividiu o firmamento da terra líquida. Agora diz a palavra que o Senhor começa a ordenar, dizendo, haja algas, haja animais, haja louvado seja Deus, contigo, haja louvado seja Deus, os animais, os seres viventes. A Bíblia diz, querido, que cada palavra que Deus ia falando, algo ia acontecendo, mas agora ele faz, agora ele projeta em teu coração a maior criatura existente na terra. Então veja agora, Deus Pai olhando para o Filho, olhando para o Espírito Santo e dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas eu leio os versículos adiante e eu percebo que a terra estava formada, mas não tinha árvore, não tinha planta, não tinha fruta, não tinha rosa, não tinha louvado seja Deus, nenhuma espécie de árvore. E eu perguntei para Deus, por que o Senhor não havia ainda feito fruta? Porque o Senhor ainda não tinha feito pé de árvore. E o Senhor então, ele me leva na palavra e me mostra que não tinha homem para cultivar a terra, porque naquele tempo não chovia e nem caiu orvalho, porque se chovesse ia matar os animais, ia matar as plantas. Então o que acontece? Saía apenas um vapor para que pudesse regar aquela terra. Queridos, eu começo a ler, eu começo a orar com Deus, eu começo a perguntar para Deus, e o Senhor me diz, olha filho, eu não dava chuva, sabe por quê? Porque não tinha homem para cultivar. Eu falei, Senhor, o Senhor precisa do homem para alguma coisa. O Senhor diz, eu não preciso, mas quando o homem está disposto a cultivar, quando o homem está disposto a adorar, eu me levanto do trono. Eu sabe o que a chuva representa? A chuva, ela representa a bênção do Senhor na tua vida. Então só vai haver acontecer, a chuva só vai descer quando você se posicionar para cultivar. A chuva só vai descer quando você sair da zona de conforto e dizer, Senhor, eu vou cultivar o meu milagre, eu vou cultivar a minha bênção, eu vou atrás da minha vitória. A chuva ela representa a providência de Deus. A chuva chegou, a chuva temporã, a chuva dada no tempo certo. E só não estava chovendo porque não tinha ninguém para cultivar a terra. Eu vou perguntar para a crente que está aqui dentro: tem alguém aqui para me ajudar a cultivar a terra? Porque se tiver alguém, se tiver dois ou três, a chuva de Deus vai descer, a mão de Deus ela vai chegar, a resposta de Deus ela vem hoje na tua vida. E quando você não se levantar, a chuva não vai descer. Aleluia! A Bíblia diz que agora Deus, ele desce do céu. O avivamento é algo sobrenatural. E algo sobrenatural não se explica, porque eu não consigo explicar como Deus, que a terra inteira é apenas estradas para os teus pés. Eu não sei explicar como ele desceu, mas ele desceu, porque a Bíblia diz que ele desceu. Ele abriu a janela do céu, ele chamou o Filho e o Espírito Santo e disse, vamos comigo. A Bíblia diz que agora no pó da terra, o Senhor ele forma o primeiro homem que nós conhecemos como Adão. A Bíblia diz que o Senhor, no momento que ele forma Adão, no momento que ele toma, louvado seja Deus, naquele pó, naquela terra, ele deu um formato de um boneco. Mas pastor, o avivamento, ele já tinha acontecido, não, porque já não tinha boneco e não tinha vontade própria, só tinha boneco, mas não tinha sangue. Ele veio sem sangue, você lembrou desta noite que hoje aqui, não tem boneco, não tem vontade própria, não tem sonhos, não tem projeto. E sabe, você lembrou de manhã, no boneco, sabe por quê? O boneco ele só serve para ocupar o lugar da igreja. O boneco ele só serve para fazer volume. E não sabe você diz, não vou lá porque não tem nada para fazer. Então eu parei de fazer balada. Então eu vou na madrugada para a igreja. Quem sabe você entrou aqui como boneco.
restaurar. O avivamento vai descer. O Senhor ele vai restaurar. A tua vida ele está avivando. Ele não pode pegar. Ele traz vida. Ele não precisa vida que conta aquele momento. Ele estava formado. O Senhor soprou sobre ele o Espírito Santo. E aquele momento se tornou em alma de Deus. E Deus sobre aqui. Deus sobre aqui. Deus sobre o Senhor. Ele vai começar a soprar. Ele está soprando. O século XXI tem uma tal de depressão que acaba com os sonhos da pessoa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O depressivo ele pode muito bem simbolizar esse boneco, porque ele não sonha, não almeja, não tem vontade própria. Dificilmente você vê um depressivo deliberando uma palavra de bênção sobre a vida de alguém. Dificilmente você vê alguém que se encontra em uma depressão te ligar e falar: vem comer um bolo e tomar um chá na minha casa. Sabe por quê? Porque está como um boneco. Isso é culpa dele? Não. Mas se quiser sair desta depressão nesta noite, tem um espírito que está soprando aqui, ó. Ele está fazendo aqui, ó. Tremendo Deus, aleluia. Sonhos. Glória a Deus. Sonhos. O pastor Danilo ele ministrava uma palavra aqui quinta-feira sobre dízimo e oferta. E aquela palavra me fez pensar em sonhos, em projetos. Sabe, irmãos? A Bíblia diz que Deus falou para Moisés: escolhe 12 dos maiorais das tribos de Israel e envie a espiar a terra prometida. E quando eles chegaram naquela terra, presbítero, eles não acreditavam, porque um cacho de uva, ele era tão grande que 2 homens, e não era homem que nem eu não, assim, que precisa malhar um pouquinho para pegar os músculos, não. Era homens fortes, homens de guerra. Não era homem que nem eu, que está acostumado a andar de elevador e escada rolante. Era homem que treinava, subia morro, descia morro. A Bíblia diz que 2 deles precisavam para carregar apenas uma uva, um cacho de uva daquela terra. E esse é o primeiro estágio da vida do crente. Glória a Deus. O crente, quando ele vem para a igreja, no chamado primeiro amor, ai meu Deus, ele está cheio de sonhos, ele está cheio de projeto. A minha irmã já contou um testemunho que ela dizia: pastor, eu estou sabendo todo mundo que eu conheço, a vida dele, Glória a Deus. o crente lá, quando ele espia a terra prometida, ele diz: vai valer a pena. Mas sabe o que em meia terra prometida vai ter gigantes. Em meia terra prometida, pastores, vai ter terras montanhosas que necessita de esforço para chegar. E a Bíblia diz que dos 12, 10 combinaram entre eles, dizendo: olha, fala para Moisés que não dá. Meu Deus. Fala para Moisés que é melhor voltar no flanco. Olha aí. Porque lá nós estamos ao vivo e esquece dos problemas. Mas quando acorda tem vontade de se matar.
A Bíblia diz que 10 salários não vale a pena, não dá. A Bíblia diz que havia 2 homens, um chamado Caleb e outro chamado Josué. E quando eles estavam diante de Moisés, eles acreditaram no avivamento, eles acreditaram no poder. Eles disseram: Moisés, se Deus prometeu, vamos juntos, e nós vamos chegar. Se Deus falou que vai nos dar, pode ter que cumprir, pode ter que cumprir. Se Deus prometeu que vai te dar, pode ter que cumprir. Mas se Deus te prometeu, para de fazer se puder, Deus vai te dar. Está difícil, mas Ele vai dar. A vida do cristão é escrita em Salmo 126, no versículo 5. Aquele que vem ao meu nome, esperando carregando consigo a sua preciosa semente, voltará a ser dúvida com dúvida. E você pode ler, saindo da tua casa, caído, abalado, frustrado, mas você vai sair daqui cantando, porque o Senhor é meu. Você vai sair daqui o Senhor é Deus. Você vai. Você vai. Vigília para 2 que acredita em milagre. Glória a Deus. Tem que ser doido, irmão. Diz pro teu irmão: irmão, Irmão, pergunta o seu grau de loucura. como está o seu grau de loucura? Pela cara dele deu para imaginar. Aleluia. Deus, Ele vai te abençoar nesta noite. Deus, Ele vai te dar vitória. Quem crê, aplauda o nome do Senhor. A bênção dos bons é o que vai te ajudar. A bênção dos bons é o que vai te ajudar. Glória a Deus. O avivamento, ele traz vida. O homem não seria o homem se não fosse o avivamento, se não fosse uma intervenção de Deus. Mas o avivamento, ele traz também a libertação. Louvado seja Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 2, diz que apareceu um anjo do Senhor a Moisés quando ele estava apacentando as ovelhas de teu sogro Jetro. A Bíblia diz que a sarça, ela ardia, mas o fogo não consumia a sarça. Glória a Deus, Aleluia. A sarça, ela ardia, mas o fogo não consumia. Meu Deus. Avivamento. Deus, mais uma vez, Ele desce do céu e Ele vai ter um particular com Moisés. Meu Deus. Ele diz: Moisés, a oração do meu povo subiu até a sala do trono. E quando a oração do povo ele chega na sala do trono, irmão, eu não sei onde Satanás vai se esconder. No inferno não, porque não tem porta. E se tiver, não tem chave, porque Deus é tão bom. Mas se Deus te ordenou a sua vida, se a tua oração chegou na sala do trono, se o teu clamor chegou na sala do trono, se o Senhor atendeu a tua oração, se a decisão se a almofada vai sorrir, o Senhor te ajuda, o avião vai levar, ele vai passar Deus, ele vai levar hoje, Deus ele vai levar hoje, Deus vai levar.
A sarça está ardendo. Glória a Deus. Tem um fogo aqui nesse lugar. Aleluia. Semana eu estou sentindo meu corpo em chama nesse lugar. Eu estou sentindo uma unção diferenciada nesse lugar. Eu estou sentindo pastores da presença de Deus nesse lugar. Palavra do Senhor, no livro do Levítico, diz que o fogo arderá, voltar continuamente. O fogo não vai parar. Não tem teologia moderna que para o fogo do Senhor. Não tem aula de etiqueta que para o fogo do Senhor. Não tem modernidade que para o som de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Deus está falando através da sarça. A sarça está ardendo. Aleluia, Se eu Deus. fosse você, eu começava a glorificar. Glória a Deus. Porque a sarça só arde para algo acontecer. Aleluia. A sarça ela só arde para alguma coisa de diferente acontecer. Vai ter libertação. Mas Moisés disse, Senhor, quem irá ter Faraó? Deus diz é você. Deus diz o mistério é com você. Mas Senhor, eu não sei quem está o mistério é com você. Senhor, eu estou aqui por engano, mentira de Satanás. Você está aqui porque o mistério desta noite, ele é com você. É com você que Deus está tratando, ó. Sabe, irmão, que eu me maravilho com Deus é que Deus, ele cura nossas feridas e depois nos usa para curar feridas alheias. Deus, ele nos liberta e depois nos usa para libertar a vida. Deus, ele vai derramar um avivamento, irmãos. Eu entendi que avivamento muda história, sabe por quê? Porque o avivado, ele se torna um agente de avivamento. Aleluia. Você não entendeu nada. O avivamento, ele muda a história. Então Deus está mudando a tua história aqui. Aleluia. Quando você chegar em casa bem quietinho, para não mudar, para não acordar o teu filho, Deus vai estar avivando ele naquela cama. E quando você estiver chegando bem quietinho, para não incomodar o teu inquilino, Deus vai estar avivando ele. Enquanto você estiver chegando bem quietinho, para o teu vizinho não ficar te olhando pela fresta da janela e dizendo, lá vai a crentinha que não tem vitória. Deus vai estar avivando ele. E no mesmo tempo que Deus vai estar avivando ele, Deus vai mudar a tua história para mostrar que ele é Deus na tua vida. E no mesmo momento o Senhor vai dizer, estou preparando uma coisa que Deus já tem preparado nessa noite, na presença dos teus inimigos. Eu já tenho ungido a tua cabeça com óleo e o teu cálice vai transbordar. Ai, Deus querido, aleluia. Ai, Aleluia. ele me canta, Oh, meu Deus. Deus está tocando nesta noite na Basturria. Deus, ele está tocando aí nesta noite na Managaçaia. Deus está tocando em você nesta noite na Basturria que me canta. Sabe que meu Deus está falando aqui comigo que o tempo de cantar, o hino da vitória está chegando. Sabe que meu Deus está dizendo, pode preparar o tamborim, pode preparar porque o tempo de cantar está chegando. O tempo de atrás, o momento de humilhação de graça, pode me chamar de novo, mas eu vou profetizar. Ano de 2014, ano de 2013 acabe, Deus ele vai entregar a tua vitória. O que leva um profeta a profetizar, como meu pastor dizia, é saber do Deus que nós servimos.
Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E quando Deus fala que vai fazer, Ele vai mesmo. Quando Deus Ele fala que tem projeto, Ele tem mesmo. Deus não é menino. Deus não é brincadeira. Deus não é enganador. Tem gente que é enganado pelo homem por culpa de Deus. Estou frustrado, não quero mais saber de Deus. Sabe, pastor, sabe por que as pessoas não acreditam mais nos profetas? É porque está frustrada e não acredita mais nada do que escuta os outros falar. Ei, se eu fosse você, eu começava nessa noite a voltar a acreditar, porque Deus Ele vai operar na tua vida, e Deus Ele vai quebrar a tua marra, e vai mostrar que quando Ele opera, ninguém pode impedir. Quando Deus opera, irmão, ninguém pode impedir a imagem de Deus. Quando Deus tem avivamento para a tua igreja, pode se levantar Faraó, pode se levantar, louvado seja Deus, o exército de Nabucodonosor, pode se levantar Sanbalate, Tobias, Gesem, pode se levantar Jezabel, pode levantar Satanás, juntamente com os teus demônios, porque Deus passa por cima e te dá vitória. O avivamento Ele traz para a igreja a autoridade. O crente que é avivado, ele tem autoridade para profetizar. Ele tem autoridade para ver aquilo que ninguém vê. Já levei nome de louco por falar no microfone que eu estava vendo anjos andando na igreja. Aleluia. Já tentaram tomar o microfone porque eu adoro a Deus na mesma ética que Miriam adorava e na mesma ética que Davi adorava. Aleluias, Deus. Tocando tamborim, dançando e louvando. Mas quem é avivado, ele tem autoridade. Se nós lermos o livro do profeta Isaías, nós aprendemos que Isaías, desde o capítulo 1 do versículo 1, ele era profeta. Profetizava. 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 Mas a Bíblia diz que a partir do capítulo 6, do versículo 1, que Deus ele está prestes a praticar mais uma vez o avivamento. E Ele abre a janela do céu. E quando Isaías olha, ele contempla o que antes o homem não contemplou. Ele contempla o sublime trono e vê que o Senhor está sentado nele. E ele vê os querubins, os serafins, e talvez também recebeu um nome de louco naquela época. Querubins e serafins, que tinham 6 asas, que com 2 voava, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, mas com a tua boca, eles clamavam dizendo: Santo, 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 Santo. Eles clamavam: Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória. E quando os pentecostais da terra, os querubins adoravam, eu também quero adorar. Os querubins respiravam, eu também quero gritar. Os querubins declaravam fogo, eu também quero declarar. E o que chama a minha atenção é que as palavras que estavam na boca do serafim era que toda a terra estava cheia da tua glória. Aleluia. Eu quero ver quem é o filho do cão que pede a unção de Deus descer quando Deus ele tem projeto. Eu quero ver quem é o filho das trevas que para o agir de Deus quando Deus quer derramar. E esta noite, irmão, não vai ter quem possa parar, porque Deus ele quer derramar um fogo sobre a tua vida. Deus ele quer derramar uma autoridade sobre Deus. Ele tem unção para te dar. Aleluia. Santo, Santo, Aleluia, Santo. Deus. Aleluias. digno de louvor, digno de glória. Aleluias. Aleluias. Santo é o teu Aleluias. Aleluias.
Com outras palavras, Isaías fez o que a maioria dos crentes fala. Esse negócio de pular é para pastor. Esse negócio de falar mistério é para pastor. Esse negócio de adorar é para quem já passou pela cruz, pelas águas, pela religiosidade, pelo teste da saia comprida, pelo teste da gravata grande. Isso não é para mim. Isaías diz: ah, Senhor, o que será de mim? Os meus lábios são impuros, eu habito no meio do povo que são de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor da glória. O que será de mim? Porque os meus olhos viram o Senhor da glória. E eu vejo Deus falando, sabe o que, irmão? Porque eu sou espiritual. Era torto, mas eu vou endireitar. Era mentiroso, mas vai parar de mentir. Era mal pagador, mas vai passar a pagar em dia. Era murmurador, mas agora vai ficar que nem meus querubins dizendo: santo, santo, Glória a Deus. santo, 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 santo. Glória a E sabe o que Deus faz? Diz: eu preciso mudar a história de Isaías. Um dos serafins agora pega com uma tenaz e tira a brasa do altar e desce sobre aquele lugar, na rua Imobilai Lázaro, e diz: eu vou tocar. Eu vou tocar. Meu Deus! Eu não sei quem é o Isaías desta noite, mas eu sei que Deus está tocando. Eu não sei quem adentrou aqui e diz: eu não sou muito dirigida, mas eu vou. Mas Deus está tocando e você vai passar a ser. Eu não sei quem adentrou aqui e diz: eu não falo mistério, mas você vai passar a falar. Eu não sei quem adentrou aqui e diz: eu não tenho revelação, mas você vai passar a ter. Eu não sei quem adentrou aqui e diz: eu não profetizo, mas eu vou passar a profetizar. Eu não sei quem adentrou aqui e diz: eu não vou, mas vai começar a Deixa Deus tocar aí. Deixa Deus tocar aí, deixa eu ver. Aleluia. Deus já está tocando aí. Aleluia. Deus já está tocando aí. Vai sentindo aí que Ele está tocando, ó. Vai sentindo aí, ó. Vai sentindo aí, irmão. Você é espiritual, você é carnal. O espiritual ele discerne as coisas espirituais. O Espírito Santo ele está operando aí. Vai sentindo aí, Ele está tocando em teu nome agora. Ele está tocando em teu nome agora. Ele está vivendo a tua vitória. Olha, super. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Autoridade. A autoridade de Deus neste lugar. Certa vez, João Wesley diz assim: Senhor, me dê 1000 homens cheios do Espírito Santo e nós tomaremos o mundo. Meu Deus! Eu não quero ir tão longe, mas se Deus encher pelo menos 6 vasos aqui com o Espírito Santo nesta noite, eu profetizo que a história de Guarulhos vai ser mudada. Não, eu sou ousado. Eu profetizo que se Deus encher 6 aqui com o avivamento genuíno, a história do estado de São Paulo vai ser transformada. Se Deus encher 6 aqui nesta noite, a história da relação vai ser mudada. Porque quem é cheio se torna gente. Você vai ser agente de milagres. Você vai ser instrumento de Deus. O seu ministério vai brilhar. O seu milagre na mão. E você vai ser instrumento para entregar milagres. Deixa Deus te encher, irmãos. Deixa Deus te encher. Deixa Deus tocar em você nesta noite. Deixa Deus tocar nesta noite.
Sabe por quê? Alabaxa. Porque o avivamento ele também traz a restauração. O Senhor, quando Ele desce do céu, Ele desce para restaurar. E a restauração que eu quero dizer hoje não é a restauração do seu aparelho eletrônico que queimou e você foi lá e restaurou. Eu não quero dizer da restauração, louvado seja Deus, de algo que o homem pode fazer. Eu quero que você entre comigo nesta mensagem, para que você creia que aquilo que estava perdido, aquilo que não tinha mais jeito, aquilo que não tinha mais solução, Deus Ele vai fazer na tua vida nesta noite. Aquilo que parecia perdido. Quer ver uma coisa, irmãos? Quer ver uma coisa? Confia numa pessoa de todo o teu coração. E essa pessoa deixa ela te trair. Será que você poderia voltar a confiar nesta pessoa? Puxou seu tapete. Traição. Traição. Século 21. Os pastores modernos, 3, 4 mulheres. As varoas modernas, que diz que agora tudo pode. E é bíblico que, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E se esfriou de tal maneira, pastor Danilo, que muitas vezes você não tem nada a ver com a frustração dos outros. Certa feita esse erro de um grupinho lá onde eu trabalho. Grupinho. Que pastor não presta, que pastor não vale nada, que pastor é safado, que pastor rouba, que pastor é ladrão. Por causa de uma pouca minoria, irmãos. Por causa de uma frustração de poucos, todos acabam pagando o preço. Eu disse, talvez os pastores que vocês conhecem, vocês estão acusando talvez sem prova, e quem sabe verdadeiramente eles roubaram. Mas os pastores que eu conheço são homens de Deus que renunciam a tua casa. São homens que trocam sua total Big Brother Brasil, trocam novela dos olhos para adorar. São homens que trocam o passeio sobre Santa para subir a montanha de mais pessoas. O reino de Israel agora está falido. Não tem mais confiança. Não tem mais Espírito Santo. Por causa de uns maus sacerdotes, os outros perderam a credibilidade. Mas a Bíblia diz que Deus chama um profeta, levanta ele por mão de Ezequiel. E no capítulo 37, Deus arrebata ele e leva ele até um vale de ossos secos. Eu já disse essa palavra. Nós queremos ser profeta, mas nós temos que estar aptos a andar no meio do vale seco. Aleluia! Porque pregar em congresso é gostoso. Pregar em vigília, mas profeta de vez em quando é levado no vale seco. Profeta é levado num vale que não tem esperança. Cadê o irmão Alexandre? Lembra, irmão Alexandre? Evangelismo na rua, vale de ossos secos. Pessoas que não têm esperança, pessoas que não têm perspectiva. Nós trabalhamos com moradores de rua, nós sabemos como que é. Quando se encontram em um vale de ossos secos. E o que não é segredo para ninguém aqui, 98% desviado. E estão no vale de ossos secos.
E a Bíblia diz que no momento que Deus ele leva o profeta Ezequiel até aquele meio do vale dos ossos secos, ele diz: profeta que eu escolhi, que eu chamei, homem de Deus, pode porventura esses ossos tornarem a viver? Se fosse um defunto Ezequiel morre na mesma hora, pode. Oh, glória! Se fosse um defunto que morreu há 4 dias, Ezequiel morre na hora, pode. Oh, aleluia! Mas a situação era triste, não era terrível. Era ossos secos. E a Bíblia, ela frisa bem que eram ossos sequíssimos. E muitas vezes nós estamos em meio a vale de ossos secos. E nós queremos fazer que nem Ezequiel, mas nós queremos enganar Deus. Sabe por quê? Porque nós oramos assim: Senhor, Tu quem sabe, eu coloco na Tua mão. E levanta e fica sentado esperando para falar um monte de abobrinha. Senhor, eu vou largar de mão, está na Tua mão, Deus. Se está na mão de Deus, meu irmão, deita na cama e dorme. Aleluia. Como o pastor dizia, se está na mão de Deus, para de ligar de 5 em 5 minutos. Se está na mão de Deus, para de querer colocar, louvado seja Deus, detetive. Está na mão de Deus, se a causa está na mão de Deus, está pronto e acabou. Sabe, irmãos? Ezequiel falou: Senhor, é Tu quem sabe. Ezequiel era profeta, era sacerdote. E ele sabia que para Deus nada era impossível. Palavra do Senhor, no livro do Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8, diz: digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. É o Cordeiro que morreu, mas está vivo. E que comprou com o teu sangue povos de toda raça, língua e nação, para que fosse reis e sacerdote. Se você é sacerdote nesta noite, você pode acreditar no sobrenatural. Se você é sacerdote nesta noite, não espera o pastor te ouvir. E começa a acreditar, começa a profetizar, começa a dizer: Senhor, é Tu quem sabe. Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz para o profeta: profetiza. Profetiza. Eu vejo como Deus falou para o Paulo, ele é profeta, ele profetiza. De onde profetiza? Sabe quando o milagre acontece? Para de falar mal de profeta, porque se ele não profetizar na tua vida, o milagre não vai acontecer. Para de se escandalizar, deixa a babada numa chapinha, amanhã você faz outra, mas ele vai ter que falar, o milagre vai acontecer. Profetiza! Profetiza, filho do homem, o negócio é com Deus, mas quem tem que profetizar é você. Quem vai bater é Deus, mas quem tem que se levantar de pé no milagre desse homem e profetizar o milagre é você. Cada filho não quer milagre, pequeno não quer milagre, batendo o teto não quer milagre, o que quer milagre é profetizar. Eita, Jesus amado! Ai, que plástico! Profetiza, Ezequiel. Aleluia! Profetiza. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel diz: escuta o vento de quanto tempo. Assim diz o Senhor para esses ossos secos: torna a ter vidas. Eu posso escutar um estrondo agora. Eu posso escutar um barulho. Eu posso escutar um ruído. E esse ruído que eu estou escutando é ruído de avivamento. É ruído de intervenção de Deus.
É o hino de que Deus está comprando a tua briga. É o hino de que Deus está falando agora, você vai se calar e quem vai fazer sou eu. Aleluia, Deus. Os nossos tentaram sequíssimos. Oh, aleluia. A Bíblia diz que ouça. Agora eles tornam para um corpo único. E formam primeiro um esqueleto. E tem crente que quando vê o esqueleto, pega e sai fora, sabe por quê? Porque quando Deus só dá a demonstração da mesa de está bom, não precise mais. Quando Deus passa só um melzinho nos lábios do crente assim, diz, opa, agora tá bom. Agora não precisa orar mais. Agora não precisa ofertar mais. Agora não precisa descer mais. Não preciso mais ir para a igreja. Não preciso mais interceder. Não preciso mais orar. Gente, olha aqui para mim que eu vou falar do céu. Se você viu o esqueleto, começa a profetizar por ele. Se você viu uma demonstração, se prepara a cabeça. A promessa de Deus não vai. Ninguém vai ser completa. Senhor, manda carne e torna a ter pedra. Aleluia. A Bíblia diz que agora torna a ter carne e torna a ter pele. Mas eu volto no livro do Gênesis, um monte de boneco, porque sem espírito nada acontece. Tem um monte de igreja morta porque não tem espírito. Tem volume, mas não tem espírito. Tem formosura, mas não tem espírito. Tem aparência, mas não tem espírito. Aqui tem o Espírito. Aqui tem o Espírito Santo de Deus. Ele tem verdade, ele é o Espírito de Deus. Ele está na direção. Aqui é ele que fez a obra. Aleluia! Glória a Deus! O profeta diz, torna a ter espírito. E o espírito voltou àqueles corpos. E Deus mostrou para o profeta Ezequiel um exército muito numeroso. Um exército muito numeroso. Lembra, pastor Elias? Quando o Senhor mostrou um vale de ossos secos ali no Parque Micael? Que era tu, homem, decama para a blasfêmia. A tua irmã e a tua mãe deram a saia. Lembra da noite de chuva, dele me canta para a blasfêmia. Lembra quando tu olhaste para aquela taça chorando e disse, Senhor, não tenho se perdido esta juventude. Lembra quando tu olhaste e falaste para muito, parece não ter jeito, mas eu vou profetizar. Lembra quando tu falaste, muitos têm perdido a vida, mas eu vou profetizar. Digo eu, Senhor, para ti, homem, estou eu levantando um exército muito numeroso para guerrejar contigo. Estou eu declamando a caçunha e cantar a blasfêmia pelo meio do Natal e vai abalar a Alemanha. Aí ela saiu da chave do inferno. Estou eu colocando o meu lado do exército com negros. Vem Espírito Santo, vem, meu Deus,